Olá, LG Hortano, LG Hortana, sejam bem-vindos a esta aula. E esta é uma aula de informática com questões baseadas não, da Fundep, em que nós vamos discutir informática, mais especificamente o tema de Windows. Se você não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e ensino por aqui o conteúdo de informática. Antes de a gente começar, eu vou te lembrar, deixa o like e compartilha esta aula, que é uma aula gratuita, então é isso que a gente pede para você. E na descrição desse vídeo você vai encontrar links para nosso curso online preparatório para a Prefeitura de Montes Claros e também o link para o nosso grupo de WhatsApp do concurso da Prefeitura de Montes Claros, que é uma oportunidade de você interagir com pessoas que estão na mesma caminhada que você, beleza? Então já deixa o like para a gente continuar na aula. Não dói, não arranca pedaço e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo para você, beleza? Então, vamos lá para as nossas questões de hoje. Separei 10 questões da Banca Fundep sobre o Windows para a gente trabalhar, pegar algumas dicas importantes e ver alguns conteúdos relevantes sobre o Windows para a nossa prova. No sistema operacional Windows, quando o usuário cria ou renomeia um arquivo ou pasta, existem alguns caracteres que são considerados inválidos e não podem ser usados no nome. Aqui não é o tema da questão, mas só para a gente lembrar um ponto importante, que é, quando eu clico em um arquivo e aperto a tecla F2, eu também posso renomear o arquivo. Então, esse é um atalho para renomear, tá? Qual dos seguintes caracteres é permitido no nome de um arquivo ou pasta no Windows? Então, primeiro vamos lembrar aqueles caracteres que são proibidos em nomes de arquivos. A gente vai desenhar um bonequinho. Então, quais são os caracteres proibidos? Aspas duplas, asterisco, dois pontos. Aí o corpo vai ser a barra vertical, menor que, maior que, as duas barras. E não sei se é L Jordano ou L Jordana. Então, interrogação. Beleza? Então, só recapitulando, aspas duplas, dois pontos, asterisco, barra vertical, menor que, maior que, barra para a esquerda e para a direita e interrogação. Então, no total, são 9 caracteres proibidos em nomes de arquivos no Windows, tá? Então, esses caracteres aqui você não pode usar nos arquivos do Windows, nos nomes de arquivos do Windows. Por quê, Igor? Porque esses caracteres são reservados para algumas operações, para alguns comandos específicos do Windows. Então, eles não deixam você colocar o nome de um arquivo com esses caracteres, tá? Então, qual é permitido? O asterisco não é, barra inclinada não é, dois pontos não é, o ponto e vírgula é. Então, por exemplo, eu posso chamar o arquivo de arq, ponto e vírgula 1. Esse é um nome possível. Agora, por exemplo, arq, dois pontos 1 não é possível. Beleza? Portanto, alternativa D. Ainda sobre isso, no sistema operacional Windows 10, pode-se organizar arquivos em pastas e subpastas. Orienta-se colocar nomes sugestivos nas pastas conforme seus conteúdos, para que fique mais fácil encontrar os arquivos nelas contidos. São nomes válidos para pastas. Opa, então ele está querendo nomes válidos. Para pastas, aliás, desculpa, olha o exceto aqui. São nomes válidos, exceto. Então, mais uma vez, vamos lembrar dos caracteres proibidos. Se você lembrar o bonequinho, você não erra esse tipo de questão. Aspas duplas, dois pontos, asterisco. O corpinho é a barra vertical, menor que, maior que. Barras inclinadas, interrogação. Então, arquivos do financeiro é um nome possível. Tem só letras, espaços, então, nome, ok. Fichas 14 mais justificativas, ok também. Números é possível usar, o símbolo de mais não é proibido, então ok. Agora, fichas 14/10. Esse aqui não é um caractere válido, então este não é um nome válido, é um caractere proibido. Fichas 14 _10. Opa, não tem o underline no proibido, né?
Então, esse é um nome possível. Portanto, o único que não é possível é a alternativa C. Veja então que se você se lembra desse bonequinho, você não vai errar esse tipo de questão. Então, memoriza esse boneco, treina bastante, testa no seu Windows também, se você tiver acesso. Ah, tenta criar um arquivo com esses caracteres que você vai ver que não é possível, tá? Então, vamos para a próxima, questão 3. No ambiente operacional Windows, as operações de manipulação de arquivos e pastas são essenciais para organizar e gerenciar os dados. Sobre essas operações, analise as afirmativas a seguir. A função copiar, e aí só recordando, o atalho de copiar é o atalho Ctrl C. Permite que o usuário crie uma cópia idêntica de um arquivo ou pasta em outro local. Perfeito. Então, quando eu copio um arquivo, uma pasta, eu crio uma cópia na área de transferência. Então, quando eu copio, eu mando uma cópia para a área de transferência, que a partir do Windows 10 é possível ter mais de um elemento na área de transferência. E depois, quando eu colo em algum lugar, eu faço a cópia. Então, você pode, por exemplo, copiar um arquivo e colar em outra pasta. Então, você faz uma cópia. Agora, a função recortar, cujo atalho é Ctrl X, move o arquivo ou pasta para outro local, removendo-o do local de origem. Perfeito. Então, essa é a diferença de recortar e copiar. Quando eu copio, eu crio uma cópia e é isso. Agora, quando eu recorto, eu tiro esse elemento do local onde ele está e vou colar em outro lugar. Então, eu movo esse arquivo, essa pasta, para outro lugar, tá? Não crio uma cópia, eu recorto. Então, correto também. Renomear um arquivo ou pasta no Windows é uma operação irreversível, e uma vez que o novo nome é atribuído, o nome anterior não pode ser recuperado. Opa, muito errado, né? Inclusive, eu tenho o atalho de desfazer, que é o Ctrl Z, que pode desfazer a operação. Então, se eu renomeei e deu algum problema, eu posso usar o Ctrl Z para voltar ao nome original. Então, muitas operações podem ser desfeitas. Algumas não, mas a maioria sim, ok? Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2, apenas a alternativa A. Questão 4. A combinação de teclas que serve como atalho para selecionar todos os diretórios e arquivos da área de trabalho no Windows 10 é, na verdade, não só na área de trabalho. Por exemplo, vamos supor que você abre o explorador de arquivos e aí você está numa pasta que se chama pasta 1. Aí aqui na pasta 1 você tem alguns documentos, tem algumas subpastas, tá? Se eu aperto o atalho Ctrl A, que é o atalho que ele está querendo, eu vou selecionar todos os elementos aqui desta pasta. Pode ser também um desktop? Pode. Então, se eu estou com o desktop aberto, e aí ele tem vários arquivos e pastas. Se eu aperto o Ctrl A, ele também vai selecionar todos esses arquivos ou pastas. E aí eu posso, por exemplo, deletar todos de uma vez, ou criar uma cópia, ou recortar para outro lugar. Então, o atalho que ele quer é o Ctrl A. Agora, só uma observação importante que é, por exemplo, quando você está lá no Word, as ferramentas da Microsoft geralmente tentaram traduzir as ferramentas do Office, né? Tentaram traduzir os atalhos para o português. Então, lá para você selecionar todo o documento, né? Por exemplo, você está digitando alguma coisa e quer selecionar todo o texto daquele documento. Não é Ctrl A, é Ctrl T de tudo, beleza? Mas no Windows eles não fizeram a tradução e por isso que o atalho é Ctrl A, porque o A é de all, de tudo, do inglês, beleza? Então, se fosse o Word, por exemplo, para selecionar todo o conteúdo do arquivo era Ctrl T, mas aqui no Windows é Ctrl A, alternativa D. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ferramenta do Windows, que possui as configurações para controlar quase toda a aparência e o funcionamento do Windows, sendo capaz de configurá-lo da maneira ideal
para o usuário. Uma observação importante é o seguinte: no Windows 10, a gente tem uma ferramenta que se chama configurações. A partir do Windows 10, né? E o atalho dele é a bandeirinha do Windows, mais a tecla I. Só que nas versões anteriores e mesmo no Windows 10, a gente tem outra ferramenta que é bastante clássica do Windows, que é o painel de controle. O painel de controle também nos permite fazer configurações do sistema, da aparência, enfim. Só que a partir do Windows 10, essas configurações estão sendo migradas para essa nova ferramenta que se chama configurações. Mas antes disso, e mesmo no Windows 10, existem algumas configurações que a gente faz no painel de controle. Então, o painel de controle está muito ligado a essas funcionalidades de configurações. Beleza? Então, instalar, remover programas, originalmente, são funções que a gente faz aqui, mas que hoje em dia está vindo para essa ferramenta de configurações do Windows. Mas aqui, a alternativa D. Lembrando que HD é um dispositivo onde a gente armazena os dados no computador. Ou SSD também é. Office é o pacote da Microsoft de escritório, Word, Excel, PowerPoint. CPU é o processador do computador, que é capaz de fazer cálculos aritméticos e lógicos, né? E controla a operação do computador. Então, nenhum desses três tem nada a ver com o que ele pediu. Então, só ficaria uma alternativa. Esse tipo de malícia é muito importante também para você conseguir resolver aquelas questões que você tem dificuldade lá na prova. Alternativa D. Questão 6. Qual opção do painel de controle do Windows deve ser utilizada para realizar desinstalação de um programa? E aí, mais uma vez, eu chamo sua atenção porque a partir do Windows 10, a gente tem muitas dessas funcionalidades de instalar e desinstalar na ferramenta de configurações. Mas, mesmo no Windows 10, a gente tem o painel de controle que também permite, algumas configurações também permite desinstalar programas. Então, desinstalar um programa, às vezes algumas questões cobram isso. Não é só lá ir no ícone do programa e apertar Delete. Você só está apagando o ícone. Mas para desinstalar o programa, você tem que ir ou nessa ferramenta de configurações ou na ferramenta de painel de controle para fazer a desinstalação correta de todos os componentes daquele programa, tá? Qual é a aba? Qual é onde que você encontra isso no painel de controle? É na parte de programas e recursos. E aí, nessa parte de programas e recursos, você consegue desinstalar um programa. Beleza? Aqui eu trouxe um print do painel de controle só para ilustrar isso. A gente tem algumas categorias que é, por exemplo, sistema e segurança. Isso aqui é no Windows 11, tá? Então, tá um pouco diferente. Por exemplo, aqui teria programas e recursos. Originalmente era o nome. Então, sistema e segurança. Tem algumas configurações de backup, por exemplo, verificar o status do computador. Rede e internet, para a gente ver como está a nossa rede, nossa internet. Hardware e sons, para ver os equipamentos físicos ligados a esse computador. Contas de usuário, aparência e personalização, para a gente configurar o design do sistema. Relógio e região, facilidade de acesso para a gente olhar para acessibilidade. Então, essas aqui são algumas categorias e a que foi cobrada foi a de programas e recursos, que nos permite, por exemplo, desinstalar um programa. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 7. Analise o trecho a seguir. O fornece uma lista personalizada de programas ao usuário para começar a usar o sistema operacional Windows, assim como uma lista de documentos abertos recentemente. Ele é uma forma de encontrar arquivos e obter ajuda e acesso à configuração do sistema. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna anterior. Vamos lá ver as alternativas. Painel de controle a gente viu que é uma ferramenta de configuração. Ele não tem uma lista personalizada de programas para começar a usar o sistema, nem uma lista de documentos abertos recentemente. Então, não está com cara de painel de controle. Opa, menu iniciar, que é uma figura muito comum aí nos sistemas da Microsoft, no sistema Windows.
Então, o menu iniciar, de fato, ele é muito personalizável e ali você vai encontrar os principais programas do seu computador e muitas vezes dá para personalizar isso também. E os arquivos que foram abertos recentemente na sua máquina. E aí, de fato, ele te ajuda a começar a usar o sistema ali. Quando você acaba de ligar o computador, talvez seja bom começar pelo menu iniciar, né? Porque ele te dá alguns atalhos práticos para você começar suas operações. Então, de fato, é o menu iniciar. Instalador de arquivos, nada a ver, né? Instalador de arquivos, o próprio nome diz, e não é bem uma ferramenta muito consolidada, mas é um nome genérico que a gente também tem que pensar. Opa, se eu nunca vi esse nome lá na prova, o que que eu vou fazer? Olha para o significado. Instalador de arquivos. Primeiro que a gente não instala arquivo, a gente instala programas, né? E instalar um programa não tem nada a ver com lista personalizada de programas, nem com lista de documentos abertos recentemente. Então, muito longe do que a gente quer. Organizador de arquivos também não é um conceito muito comum aí no Windows, não. E aí não faz sentido, se está falando de arquivos, não faz sentido ter uma lista de programas personalizada, nenhuma lista de documentos abertos recentemente. Então, tá bem longe do que a gente quer, e o que a gente quer é o menu iniciar. Aqui é um print do menu iniciar no Windows 11. No Windows 11, mas as versões do Windows, claro, tem mudança no design, etc., mas a ideia é basicamente a mesma. Veja que eu tenho alguns programas que eu consigo fixar aqui. Então, tenho o navegador Edge, o Word, o Excel, PowerPoint, por aí vai. E aí ele me recomenda alguns arquivos, alguns programas que foram abertos recentemente, tá? Veja que eu consigo ver todos os aplicativos, consigo ver mais arquivos, consigo desligar esse computador, suspender esse computador aqui também. Então, é uma ferramenta bastante útil para eu começar a usar o sistema assim que eu ligo o computador. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 8. Qual aplicativo que permite que o Windows se comunique com um aplicativo de software ou dispositivo de hardware, como uma impressora, mouse ou teclado conectado a um computador? Veja, qual aplicativo vai me permitir comunicar com um aplicativo de software ou dispositivo de hardware conectado a um computador? O Office é o Word, Excel, PowerPoint, nada a ver. O Acrobat é um leitor de PDF. Nada a ver com o que ele pediu também. O Chrome é um navegador. Então, assim, veja que, conhecendo esses principais nomes que aparecerão aqui, eu de cara já marcaria a alternativa B, que é driver. Mesmo que eu não soubesse o que é driver. Esse tipo de malícia o concurseiro tem que ter. Mas, então, o que é driver? Para a gente definir. Driver é o seguinte: quando você conecta, por exemplo, uma impressora no seu computador. Então, você conecta uma impressora no seu Windows. Só que o Windows ele não sabe como manipular essa impressora, como conversar com essa impressora. Então, ele vai precisar de um mecanismo que vai ditar para ele como se comunicar com aquele dispositivo de hardware. Eu estou falando de impressora, mas pode ser um monitor, pode ser uma placa, pode ser um mouse, pode ser um teclado ou algo desse tipo. Em geral, é um dispositivo físico, de hardware mesmo. Então, o driver é um programinha que vai me dizer como lidar com aquele dispositivo de hardware, beleza? Então, o driver vai intermediar a comunicação do Windows e, na verdade, de qualquer sistema operacional, poderia ser, por exemplo, Linux também, com o dispositivo de hardware. Portanto, o driver é essa figura, é esse intermediário entre o sistema operacional e o hardware. Beleza? A alternativa correta é a alternativa B de bola. E aí eu preciso diferenciar para você driver de drive. Drive a gente acabou de ver que é esse intermediário, que fala como que o sistema operacional tem que conversar com o dispositivo de hardware. Agora, drive lembra de pendrive, por exemplo, ou de Google Drive.
Google Drive. São dispositivos de armazenamento. Hoje a gente não usa muito, né, esse nome, mas tem que tomar cuidado porque algumas provas cobram essa diferença também. Driver e drive. Portanto, o drive é uma mídia de armazenar dados, seja ela um pendrive ou um Google Drive, que é uma ferramenta da nuvem. O OneDrive também é uma ferramenta de nuvem, tá? Então, enquanto o driver é esse intermediário entre o hardware e o sistema operacional, o drive é uma mídia de armazenamento. O HD é um drive, o SSD é um drive também. Beleza? Alternativa B é a correta. Questão 9. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um tipo de software responsável por gerenciar as interações entre os componentes de sistema do computador e que atua como uma interface entre o usuário e o computador, além de permitir que este se comunique com outros computadores. Assim, mais uma vez, se eu soubesse que o Word é um editor de texto e o Adobe é um programa para ler PDF e que o Excel é um recurso para desenvolver planilhas eletrônica, a gente já saberia que a única resposta possível é a alternativa D, o Windows. Então, assim, gente, esse recurso de você ir por eliminação é um recurso muito poderoso que você tem que usar em todas as provas aí que você for fazer, tá? Pode te ajudar muito. Mas vamos entender o conceito que ele trouxe aqui, que é o conceito de sistema operacional. O sistema operacional ele tem algumas funcionalidades importantes. Primeiro, você tem aqui um dispositivo de hardware. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Você tem um teclado, você tem um mouse, você tem uma tela, você tem um tanto de placa ali dentro do seu computador e precisa usar. Você precisa rodar um jogo, precisa rodar um Word, precisa acessar a internet usando esse computador. Essa parte física, por si só, não é nada. Não dá para fazer nada com ela. Então eu preciso interagir com ela de alguma forma. É algum mecanismo que vai arquitetar a organização desse funcionamento desse hardware, todos os componentes, para que eu consiga acessar o que de fato eu quero. Então, quem é esse cara que dá vida para essa coisa física? É justamente o sistema operacional. Ele dá vida para esse hardware aqui. E ele dá vida para quê? Para que eu, usuário, consiga acessar os meus softwares, beleza? Então, o sistema operacional ele é justamente essa interface entre o usuário e a parte física do computador. Então, é ele que gerencia os recursos físicos do computador, memória, processador, armazenamento, para que eu consiga utilizar o meu sistema. E também ele facilita, por exemplo, a construção de softwares. Por exemplo, se eu fosse construir um software e tivesse que programar, opa, essa placa aqui, eu tenho que dar esses comandos para ela fazer isso aqui. Ia ser muito difícil. Então, o sistema operacional ele funciona como essa abstração. Ele facilita o uso do hardware pelos programas também, tá? Então, essa é a figura do sistema operacional que ele definiu ali. Além disso, só o último ponto que eu acho importante mencionar, que é, além de permitir que né, que o computador se comunique com outros computadores. Então, quando a gente está falando de rede, a gente trabalha muito com o sistema operacional também, porque ele facilita que as máquinas se comuniquem. Mas existem diversos sistemas operacionais, por exemplo, Linux, Windows, o Android, que é um tipo de Linux também, mas é para smartphone. Uai, Igor, mas smartphone tem sistema operacional? Tem, porque ele também é uma máquina, precisa ter vida para você usar. Então ele tem um sistema dele, geralmente Android ou o sistema da Apple, né? Então tem também macOS. Então esses são todos sistemas operacionais. Só que aqui na questão ele pediu só um exemplo de sistema operacional, que no caso é o Windows. Precisava saber disso tudo para responder a questão? Não, mas eu estou trazendo aqui mais conteúdos porque pode ser que apareça uma questão mais difícil lá na sua prova sobre esse tema. E aí você já tá craque, vai arrebentar, ok? Para finalizar, a última questão de hoje, questão 10,
Alternativa D, como marcamos. Questão 10. Ao trabalhar com o sistema operacional Windows 10, é fundamental compreender as práticas para organizar pastas e arquivos, otimizando eficiência e localização de informações. Sobre a organização de pastas e arquivos no Windows 10, assinale as afirmativas a seguir. A criação de pastas no explorador de arquivos permite agrupar documentos relacionados em um local específico, facilitando a organização e navegação no sistema. Perfeito. Então, pasta, gente, lembrando que pasta é a mesma coisa que diretório também. Então, pasta e diretório, né, que é a mesma coisa, ajuda a gente a organizar os arquivos no computador. Então, ao invés de você pegar tudo e jogar num lugar só, você vai colocando pastas, né? Opa, isso aqui é trabalho, isso aqui é música, isso aqui é vídeo, isso aqui é do WhatsApp. Então, você vai dividindo e organizando seus arquivos para facilitar o acesso, para facilitar o uso e a manipulação deles. Esse é o objetivo. Lembrando que pode ter pasta dentro de pasta? Pode, sem problema nenhum. A utilização de atalhos no Windows 10 possibilita acessar rapidamente pastas e arquivos, mesmo que estejam localizados em diferentes unidades de armazenamento. Essa definição de atalhos aqui não é atalho de várias teclas ao mesmo tempo, não é isso. Atalho aqui é de que quando você cria, por exemplo, um atalho para uma pasta, aí você coloca na área de trabalho. Então, quando você clicar naquele atalho, você vai acessar a pasta que você criou o atalho, tá? Então, atalho é justamente isso, é de você colocar num lugar mais acessível algum conteúdo que esteja mais distante. Você pode criar atalhos para arquivos. Então, opa, é um documento que eu abro todo dia. Então, cria um atalho para ele lá na área de trabalho. Quando você clica abrir o atalho, ele vai abrir o arquivo original. Você pode criar atalhos para pastas, né, para diretórios, que é o exemplo aqui. Pode criar atalhos para programas, então os programas ficam instalados lá na pasta C, dois pontos, enfim. Então, cria um atalho para esse programa e coloca na área de trabalho. Facilita também. Então, esse é o atalho que ele está falando aqui. E está correto. O recurso de pesquisa no explorador de arquivos do Windows 10 permite localizar rapidamente arquivos e pastas com base em critérios como nome, marca ou data de modificação. Perfeito. Geralmente no explorador de arquivos, aqui no cantinho você tem essa caixa que você pode buscar. E aí você pode buscar por nome, por data, e ele vai tentar localizar, mesmo às vezes alguma parte do arquivo, se for um arquivo de texto, por exemplo, do Word, né? Ele vai tentar localizar aqueles arquivos que trazem aqueles termos que você digitou. Então, é isso, né? Você pode localizar arquivos com base em critérios de nome, marca, data de modificação. Então, estão corretas todas as três afirmativas, 1, 2 e 3. Beleza? Alternativa D. Galera, então foram essas as questões de informática que eu separei do Windows para hoje. Veja, não são questões difíceis, mas eu te alerto para uma coisa. A Banca Fundep, ela tem ultimamente pegado muita prova de muito concurso e ela tem variado um pouco a dificuldade dela, tá? Então, é bom estudar e se aprofundar nos assuntos, porque pode ser que a gente esteja esperando uma prova muito fácil e chegue uma prova difícil para a gente responder. Tá? Então se aprofunde, busque questões de outras bancas mais difíceis também, a FGV, CESP, Sesgran Rio, a FCC, são bancas legais, VUNESP também é uma banca boa, Fundatec, e aí você vai ter mais maturidade para responder as questões caso venha uma prova mais difícil. Então assim, por padrão, as questões Fundep não costumam ser muito difíceis, mas ela tem gostado de criar algumas situações nos concursos mais novos que ela está abrindo. Então, estejamos atentos, vamos estudar, vamos com muita garra em busca de uma vaga nessa prova. Beleza? Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Não deixe de deixar o like, de olhar os links aqui na descrição, que tem materiais muito importantes e podem te ajudar na sua jornada. Muito obrigado. Eu espero ver você em breve. Até logo e falou!